STF marca julgamento do deputado que não aceitou colocar tornozeleira eletrônica. Rússia descumpre promessa e faz novos ataques à Ucrânia. Guerra já provocou aumento de 20% no pão francês do Brasil. Peritos do INSS marcam greve para amanhã e servidores fazem manifestações em Brasília. Senado aprova medida que obriga o SUS a prestar tratamento integral aos casos de câncer em mulheres. Ataques a dados bancários aumentaram mais de 140% no Brasil. Presidente Jair Bolsonaro escolhe Vitor Godoy como novo ministro da Educação. E uma feira em São Paulo apresenta novidades que incluem óculos em 3D para facilitar a construção de imóveis. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Um dia após a comitiva russa nas negociações com a Ucrânia prometer que os ataques próximos à capital da Ucrânia diminuiriam, novos bombardeios foram realizados. Os principais alvos das investidas russas têm sido residências e até mesmo hospitais. Com os ataques, o mundo prepara novas sanções ao invasor. Quase 5 semanas depois de uma invasão na qual não conseguiu capturar nenhuma das principais cidades, a Rússia disse que reduziria as operações perto de Kiev e da cidade de Chernihiv, no norte. Os argumentos russos seriam uma tentativa para aumentar a confiança mútua durante as negociações de paz. Mas o que foi visto não passou nem perto do acordo firmado entre as partes. Segundo o governo de Chernihiv, houve bombardeios durante toda a madrugada na cidade. A região é a mais atacada pela Rússia, somente atrás de Mariupol, que, segundo o governo ucraniano, está inabitável. Imagens feitas por satélite mostram a destruição da cidade, localizada ao sul da Ucrânia. Quarteirões inteiros no centro da cidade foram arrasados, em um nível de destruição nunca visto na cidade ucraniana. De acordo com as autoridades da cidade de Mariupol, cerca de 210 crianças foram mortas desde o início dos ataques. Nas últimas semanas, os alvos russos têm sido residências e até mesmo hospitais. A Organização Mundial da Saúde já contabilizou mais de 70 atentados contra instalações médicas na Ucrânia. Os bombardeios causados pelas tropas de Vladimir Putin têm causado revolta ao mundo, que prepara novas sanções. Para Michelle Bachelet, alta comissária dos direitos humanos da ONU, a Rússia pode ter cometido crimes de guerra, matando civis e destruindo hospitais. Bachelet disse que seu escritório verificou diversos incidentes em que hospitais foram danificados, reforçando as avaliações da OMS. Já o primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que seu país está pensando em aumentar substancialmente seu apoio à Ucrânia. Johnson reiterou ainda que os países devem continuar a intensificar as sanções com um programa contínuo, até que cada uma das tropas de Putin esteja fora da Ucrânia. Na mesma lógica, o presidente norte-americano Joe Biden conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por cerca de 1 hora nesta quarta-feira e prometeu 500 milhões de dólares em ajuda orçamentária direta. Durante os 35 dias ininterruptos, a população ucraniana não conseguiu um único momento de pausa na violência. O número de refugiados que deixaram a Ucrânia devido à invasão russa ultrapassou a marca de 4 milhões. A maioria absoluta, com estimativa de 90% do total, é formada por mulheres, crianças e idosos, já que homens com idades entre 18 e 60 anos não podem deixar o país e precisam lutar pela liberdade contra a Rússia. O Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 20 de abril o julgamento do deputado federal Daniel Silveira.
O parlamentar é réu da Suprema Corte depois de divulgar um vídeo com ameaças aos ministros do STF. O deputado federal Daniel Silveira passou a noite no gabinete dele na Câmara dos Deputados. O parlamentar dormiu no Congresso Nacional para não colocar a tornozeleira eletrônica, conforme determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão foi tomada depois que Daniel Silveira voltou a criticar a atuação dos ministros do STF. Pelas redes sociais, ele disse que passar a noite no Congresso foi um protesto para que a Câmara dos Deputados derrube a decisão de Alexandre de Moraes. Silveira foi preso em fevereiro do ano passado, depois que uma gravação com ameaças ao STF veio à tona. Em abril, a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Em seguida, foi aceita pela Suprema Corte. Caso seja condenado em 20 de abril, Daniel Silveira vai perder o mandato e ficará inelegível por 8 anos. Daqui até lá, o parlamentar só poderá deixar o Rio de Janeiro, estado de origem, para fazer viagens a Brasília. O ministro Alexandre de Moraes definiu multa diária de R$15 mil se o deputado Daniel Silveira continuar se recusando a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Ordenou também que o Banco Central bloqueie as contas bancárias ligadas a Silveira para garantir o pagamento da multa. Mudando de assunto, vamos falar agora da Covid-19 no Brasil, que é o quarto país que mais aplica vacinas contra a doença no mundo. Até o momento, são 414.088.907 aplicadas. Delas, mais de 77.660.000 são as de reforço. A Anvisa aprovou hoje, em caráter emergencial, o medicamento Paxlovid no combate à piora nas condições de saúde de pessoas infectadas pela Covid-19. O produto é indicado para adultos que testaram positivo, que não precisam de oxigênio e que têm risco de evolução para quadros graves da doença. O uso não é indicado para pessoas abaixo de 18 anos de idade. A diretoria da Anvisa destacou que o remédio não é para prevenção e não substitui a vacina disponível gratuitamente. E veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro escolhe Vitor Godoy como novo ministro da Educação. E veja também, servidores protestam contra o valor dos salários e peritos do INSS marcam greve para amanhã. O presidente Jair Bolsonaro escolheu um dos funcionários do Ministério da Educação para assumir a gestão da pasta até definir quem será o sucessor de Milton Ribeiro. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Victor Godoy, agora ministro interino da Educação, era o secretário executivo do órgão durante a gestão de Milton Ribeiro. Ele assumiu a pasta depois do pedido de exoneração formalizado na segunda-feira. O novo chefe da Educação ainda não se pronunciou oficialmente, mas encara dois grandes desafios: provar a transparência em recursos federais repassados pelo órgão aos estados e municípios e manter a equipe que já estava à frente de projetos importantes no MEC. Para este cientista político, o maior desafio de Victor Godoy será formular a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O maior desafio do Enem realmente é organizá-lo. Em que sentido? Nós temos hoje uma defasagem em vários aspectos do Enem. Por exemplo, a questão de questões que serão aplicadas ou na criação das provas. Esse banco de questões ele está defasado. A agenda do Enem é uma agenda que tem que ser decidida com muita antecedência. A data da aplicação, a criação da prova, a revisão da prova, e nada disso ainda está 100% fechado dentro do Ministério. Antes de ser braço direito de Milton Ribeiro, no Ministério da Educação, Victor Godoy atuou por 16 anos como auditor federal de Finanças e Controle da CGU, a Controladoria Geral da União. É também por causa deste cargo que Jair Bolsonaro acredita que ele é a pessoa mais preparada para provar que não há corrupção no Ministério. Milton Ribeiro deixou o comando do Ministério da Educação depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. O nome dele sofreu desgaste entre os apoiadores do presidente depois de ser acusado de tráfico de influência dentro do MEC. O agora ex-ministro vai depor na Comissão de Educação do Senado Federal. A reunião está marcada para amanhã.
Milton Ribeiro se pronunciou sobre o assunto e disse que vai de livre e espontânea vontade ao Senado para explicar as denúncias no MEC. Em live semanal, o presidente Jair Bolsonaro comentou a situação do ex-ministro. Apesar do pedido de demissão, Bolsonaro disse que confia no antigo chefe da pasta e que as denúncias serão desmentidas. O Milton tomou as providências. Daí alguns falam, ele tinha ali, eu acho que 19 agendas. Sim. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado na agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai para uma praia, vai para o meio do mato. Né? É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Bolsonaro também defendeu os demais membros do Ministério da Educação. A Controladoria da União, por 6 meses, investigou o caso. Chegou à conclusão que não tinha a participação de nenhum servidor público, zero, nenhum servidor público. Num primeiro momento, já que não temos um nome político, o nome do técnico surge como natural para a sucessão. O mundo bateu um novo recorde na geração de energia renovável. Segundo o relatório da Ember, 10% de toda a eletricidade consumida no ano passado foi gerada pelo vento ou pelo sol. O levantamento também mostrou que 50 países estavam gerando mais de 10% de sua energia a partir dessas fontes limpas de energia, com as transformações mais rápidas acontecendo na Holanda, Austrália e Vietnã. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,61%, com os investidores avaliando o resultado e consequências imediatas das discussões de paz entre Rússia e Ucrânia. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,78 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em alta de 0,20%, com 120.259 pontos. O IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, desacelerou em março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a taxa de inflação também é menor em relação ao mesmo mês do ano passado, mas o índice, que ainda é utilizado para a correção de vários contratos de aluguel, continua acima do número oficial do governo. Usado no reajuste dos contratos de aluguel no país, o Índice Geral de Preços Mercado registrou inflação de 1,74% neste mês de março. A taxa é inferior às observadas no mês anterior, em março de 2021. Segundo os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM acumula taxa de 5,49% no primeiro trimestre do ano. Em 12 meses, a taxa acumulada chega a 14,77%, menos da metade da observada em março de 2021. A queda da taxa de fevereiro para março foi puxada pelos preços no atacado. A inflação do índice de preços ao produtor amplo, que mede esse segmento, recuou. Já o índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, por outro lado, teve alta na taxa. E o índice nacional de custo da construção também subiu no período. Os médicos peritos do INSS de todo o país entraram em greve. O movimento tem início uma semana após outros servidores do órgão decretarem paralisação. O dia também foi marcado por protestos de servidores dos 3 poderes na esplanada dos ministérios. Pela terceira vez neste ano, o atendimento foi paralisado nas agências da Previdência Social de todo o país. Semelhante do ocorrido do mês de fevereiro, desta vez a greve dos profissionais não tem prazo para acabar. Para ter uma noção, em um posto do INSS, apenas 2 dos 18 médicos da unidade haviam ido trabalhar, o que causou atraso nas perícias dos trabalhadores que necessitam de um laudo para ter um benefício aprovado ou voltar ao trabalho. Uma recomposição salarial de quase 20% relativa às perdas inflacionárias dos últimos 3 anos, além de uma fixação do número máximo de 12 atendimentos presenciais como meta diária para os médicos peritos e a realização imediata de concurso público para o preenchimento de 3.000 vagas, são algumas das reivindicações da categoria para dar fim à paralisação e retornar com os atendimentos normais. Uma reunião aconteceu de forma virtual entre representantes da categoria e membros do governo, mas ambas as partes não chegaram a um acordo.
O dia também foi marcado por manifestações dos servidores do Executivo, Legislativo e do Judiciário na esplanada dos ministérios em Brasília. Eles requerem um reajuste salarial de 20% para equiparar o salário à inflação. Parte dos servidores, como os funcionários do Banco Central, anunciaram greve para a próxima sexta-feira, dia 1º de abril, e afirmaram que se não estiverem incluídos na medida provisória que prevê um reajuste para os policiais, a greve será mais severa, podendo interromper total ou parcialmente o serviço de pagamento via Pix. Outras categorias prometem iniciar uma operação tartaruga com funcionamento mais lento dos trabalhos. Uma reunião entre representantes da classe e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, aconteceu no último dia 15. A expectativa é que o STF apresente um projeto de recomposição inflacionária para os seus servidores. E veja a seguir: o Senado aprova a cobertura integral do SUS para casos de câncer em mulheres. E ainda, a guerra da Rússia com a Ucrânia provoca aumento de 20% no preço do pão francês no Brasil. A disparada do trigo já atinge o preço do pão francês. Esse é mais um efeito da guerra na Ucrânia para os brasileiros. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. Desde o início da guerra, o pão francês ficou 20% mais caro e o quilo varia agora entre R$ 12 e R$ 22 reais. Esse aumento é pressionado principalmente pelo trigo, que ficou mais caro. Isso porque a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e por causa das sanções impostas ao país. Como consequência do conflito, as entregas ficaram comprometidas e o preço do trigo disparou. Para entender melhor os impactos da guerra no valor aí de todos os produtos de uma padaria, mais cedo eu conversei com o economista André Braz. O consumidor já percebe que pães, massas e biscoitos, em comparação ao igual período em 2021, já ficaram pelo menos 20% mais caros. E em cima desses 20% que esses itens já subiram, eles podem subir mais em função da escalada do preço do trigo, em função desse conflito entre Rússia e Ucrânia. E isso já se espalha para produtos industrializados. Então, o trigo é um vetor de inflação que vai afetar mais a cesta de consumo das famílias menos favorecidas. Esses alimentos pesam mais para orçamentos menores do que para famílias de classe média alta. Então, nos próximos meses, nós vamos ver, sim, uma pressão maior dos derivados do trigo na inflação. E não é só a guerra que impacta no aumento dos produtos de uma padaria, não, mas também a energia elétrica. Segundo dados do Sindipão, uma mesma padaria que em setembro do ano passado pagava R$10 mil na conta de luz, agora paga R$16 mil. Ou seja, um aumento aí de 60%. E aí fica difícil não repassar esses custos ao consumidor. Mas aqui nesta padaria em que nós estamos hoje, o proprietário encontrou outras alternativas. A manobra que a gente tem usado para fugir desse aumento da conta de luz cara, né? A gente tem colocado as lâmpadas de LED, mantido aí e a troca constante para evitar. A gente colocou ar-condicionado inverter, que ajudou bastante a gente nessa economia. O nosso forno é a lenha e a gente não pretende colocar um forno elétrico porque a lenha está muito mais econômico e a gente está no radar aí de colocar energia solar, as placas aí que acredito que vai economizar muito mais com isso daí. E assim você não repassa nenhum aumento ao consumidor? A gente está evitando, porque o consumidor está bem sensível à inflação dos preços para todo lado e a gente está conseguindo manter o preço do pão desde o ano passado o mesmo preço. Após a paralisação da navegação no segundo semestre de 2021 por causa da seca na bacia do Rio Paraguai, Porto Murtinho retomou a exportação de soja pela hidrovia. A estimativa é escoar 450 mil toneladas neste ano. O transporte hidroviário pelo Rio Paraguai foi retomado em janeiro, com a saída de minério de ferro de Corumbá. Neste mês, em Porto Murtinho, a soja está sendo embarcada para a Argentina. Este comboio de 12 barcaças
com 23 mil toneladas, será levado pela cerealista, que desde 2020 opera em Porto Murtinho. Esse produto ele vai para a Argentina, né? Geralmente São Lourenço, e o comboio sobe vazio. Ele sobe o rio vazio e desce carregado com soja. Basicamente é isso. Em 2020, a cerealista exportou 265 mil toneladas de soja. Em 2021, 250 mil toneladas por conta da estiagem que baixou o nível do Rio Paraguai e eles precisaram interromper as exportações. Para 2022, a expectativa é aumentar exponencialmente. Se tudo correr bem, o rio não baixar muito rápido, nós vamos movimentar em torno de 400 mil toneladas, 450 mil toneladas. Essa é a expectativa, não é? Embora a região pantaneira de Mato Grosso esteja alagada, o Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul, está se recuperando lentamente. Tanto que as barcaças com soja estão sendo carregadas com 80% da capacidade total. Toda essa chuva do Mato Grosso, principalmente na região de Cáceres, ele alimenta toda essa bacia do Rio Paraguai, obviamente num movimento muito diferente do que é lá. Por exemplo, hoje em Cáceres está 2,40 metros acima do nível, não é? Mas aqui em Porto Murtinho está 85 centímetros abaixo do nível normal, né? Então, essa água um dia chegará aqui. Então, obviamente, a gente espera que o rio se recupere, porque nós queremos fazer outros negócios, não só com soja. Foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro uma lei que destina 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento da violência contra a mulher. A medida tem o objetivo de fortalecer ações contra esse tipo de agressão e a elaboração de um plano estadual. 2 bilhões e 300 milhões de reais foram repassados aos estados e Distrito Federal por meio do fundo desde 2019, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com os dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 263 mortes e 14.236 novos casos. Dos mais de 29.916.000 diagnósticos, mais de 28.679.000 pessoas se recuperaram e 577.000 seguem em acompanhamento. E ainda segundo o Ministério da Saúde, a boa notícia é que a média móvel de óbitos por Covid está em queda há 5 dias seguidos e marca 215, menor patamar desde 19 de janeiro, quando o índice foi 212. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que amplia a prevenção e tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde. Pelo texto aprovado, o SUS deve assegurar a realização de exames a mulheres a partir da puberdade. Aprovado no Senado por unanimidade, com 71 votos a favor, o projeto prevê que o SUS deve assegurar a prevenção e o tratamento de cânceres, com realização de exame do colo uterino, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade. Na primeira versão, apenas mulheres com idade a partir dos 40 anos ou com risco elevado de câncer de mama eram contempladas. A proposta estabelece também a atenção integral aos cânceres de mama, do colo uterino e colo retal, com estratégia ampla de rastreamento. O projeto prevê ainda o encaminhamento a serviços de maior complexidade para a complementação de diagnóstico, tratamento ou segmento pós-tratamento sempre que a unidade que prestou o atendimento ou diagnóstico não dispuser de condições para fazê-lo. A lei ainda garante para as mulheres com deficiência e idosas as condições e os equipamentos adequados para o atendimento em relação a essas doenças. O Executivo deve regulamentar a lei aprovada no prazo de 90 dias após a sua publicação, e a vigência da nova lei vai ser de 180 dias. E veja a seguir, cyberataques às contas dos brasileiros aumentaram mais de 140%. E ainda, uma feira em São Paulo apresenta novidades tecnológicas para o setor da construção civil.
As novidades da construção civil e arquitetura estão em uma feira realizada na capital paulista esta semana. O uso da realidade virtual e outras tecnologias para otimizar e economizar o trabalho são algumas das soluções apresentadas no evento. Uma casa de 50 metros quadrados, toda projetada e construída com o que há de mais moderno no mercado. Esta já é a 13ª edição da FEICOM, em que a Casa Cerâmica apresenta as tendências do setor. A ideia é trazer um modelo de negócio, né, para mostrar para os profissionais da área da construção civil toda a tecnologia envolvida por trás de uma construção, por trás de um modelo como esse apresentado aqui. É a tecnologia que possibilita a visão do futuro. Eu, enquanto estava construindo a alvenaria dessa casa, através do uso da realidade aumentada, eu já conseguia visualizar o telhado da casa que ainda não estava construído e até alguns itens de acabamento. São inovações que chegam para facilitar processos e evitar erros. Agora imagine poder enxergar através da parede. É isso mesmo. Com esse óculos aqui de realidade aumentada, é possível visualizar toda a parte de elétrica e hidráulica que tem aqui por trás ou então embaixo do piso. Nossa, é incrível, porque na verdade eu estou vendo inclusive coisas do outro cômodo, é isso mesmo? Exatamente, é esse o objetivo. Então você consegue enxergar toda a obra andando. Se você caminhar, por exemplo, você vai enxergar todos os objetivos, todos os detalhes da obra mesmo. A gente enxergar o projeto dentro da nossa realidade de obra. A pessoa, ela pode ter esse óculos, inclusive, em casa. Para quando ela contratar alguém para fazer um serviço, já ter essa possibilidade, a pessoa fazer tudo certinho, sem a possibilidade de nenhum erro, nenhum acidente? Exatamente. Além disso, a gente tem toda a parte, além da realidade aumentada, a gente tem a realidade virtual, onde a gente consegue fazer algumas projeções e criar algumas formas de visualização do projeto. Tudo isso através da nossa tecnologia. Mas como é que isso funciona? A gente digitaliza os ambientes, o que a gente fez com a casa também, em todas as etapas da obra, traz esse ambiente real para dentro do computador, né, através do mundo digital, e a partir disso a gente vai conseguir trazer os projetos para a realidade também, e também fazer esses projetos a partir do ambiente real. A gente viu que a tecnologia gerava uma informação que dava para fazer os projetos de engenharia em nuvem. Então, quando a gente identificou isso, a gente falou, nossa, isso é o futuro. O futuro, que agora é o presente apresentado aqui hoje. E são várias as soluções apresentadas aqui na feira que traz as tendências da construção civil. O setor que, segundo o IBGE, cresceu quase 10% em 2021 e, com isso, gerou cerca de 245 mil empregos, segundo o CAGED. Qual a expectativa para esse ano? Olha, teve uma retraída agora neste momento por conta da inflação, uma alta dos preços, mas a expectativa é que feche o ano positivo e o pessoal aqui está com muita expectativa também aí na venda de novas tecnologias, produtos com maior valor agregado. Entre eles, materiais que resultam em economia, como essas placas de energia solar fotovoltaica. A energia solar tem crescido muito, né? É um mercado que cresce exponencialmente. E o payback cada vez está melhor, né? Então, está se popularizando, é uma nova cultura que vem se criando. É verdade que é possível economizar 90% aí na conta de luz? Sim, depende do caso, né? Lógico. O que acontece? Quando você coloca energia solar, você compensa tudo que você consome. Então, o que você realmente vai pagar? É a taxa mínima mais alguns impostos. Então, por exemplo, uma conta de R$3.000, ela vai cair para R$200, R$250. Então chega próximo desses 95%, 90%. Outra possibilidade de redução de custos é essa aqui. Telhas feitas de poliisocianurato, também conhecido como PIR, que controlam a temperatura e são anti-chamas. Quando a gente fala de economia de energia, de quanto, hein? 30% de economia. É o que nós temos aqui com os nossos materiais. Agora, quando o assunto é segurança, a novidade está nestas fechaduras. A questão de segurança, a gente tem vários modos de abertura, desde por senha. O teclado ele é muito discreto, né? Somente quando a gente encosta ele traz.
toda a linha, além da senha, cartão, a gente tem modelos que tem biometria e temos também toda a linha com aplicativo. O aplicativo a gente desenvolveu internamente, a gente consegue compartilhar um acesso, enviar uma senha para alguém, enviar realmente, saber quem entrou e saiu no horário. Então a gente consegue fazer toda a gestão dessa fechadura, tanto próxima dela quanto de forma remota. De repente, um prestador de serviço vai na tua casa, você ficou sabendo disso ali naquele momento e você quer dar um acesso para a pessoa. Você consegue enviar uma senha para aquela pessoa, é isso? Exatamente, consigo na hora ali programar aquela senha, seja para um acesso único ou um acesso permanente, e enviar naquele momento para a pessoa entrar e conseguir o acesso. Tem segurança para casa e também para a saúde. Em tempos de pandemia, esta tinta antibactéria chega para proteger ambientes por pelo menos 2 anos. Ela foi feita com uma matéria-prima especial exatamente para proteger contra qualquer tipo de fungos, né? Então, ela tem toda a autorização Anvisa, todo o processo de qualidade da tinta e proteção para a família e para todo mundo, viu? Proteção, segurança, economia. São todas essas novidades que dão start ao setor da construção e arquitetura no país. As tentativas de roubo de dados bancários cresceram 141% em 2021. Os denominados cyberataques acontecem através de um aplicativo que contamina o sistema, rouba os arquivos e impede que as vítimas retomem o acesso. No ano passado, os principais alvos foram o governo federal, a indústria e o setor de saúde. Mas o que vem despertando o interesse dos hackers são as organizações do setor financeiro. Os ataques contra bancos registraram um aumento de mais de 140% no ano passado, em comparação a 2020, de acordo com um levantamento feito por uma empresa de segurança na internet. Embora não seja o alvo principal dos cyberataques, o crescimento das ocorrências liga um alerta para a segurança digital, já que os prejuízos desse tipo de evento afetam não só as instituições, mas também o consumidor. A prática funciona da seguinte maneira: após conseguirem dados das vítimas, os criminosos realizam chantagens, pedindo quantidades de dinheiros absurdas e ameaçando publicar as informações roubadas em sites da Dark Web se as vítimas não pagarem os valores exigidos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afastou o deputado estadual do Rio, Marcos Vinícius Nescau, da presidência do PTB por 6 meses. O motivo é a denúncia de que o ex-deputado Roberto Jefferson, afastado pelas investigações do inquérito das milícias digitais, continua a presidir o partido informalmente por meio de bilhetes e comunicados. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite às emissoras de TV por assinatura com o canal UHF pedirem a prorrogação da outorga se migrarem para o SEAC, que é o Serviço de Acesso Condicionado, termo que engloba os modelos atuais de TV por assinatura. A proposta que será enviada ao Senado estabelece que a emissora que migrar poderá continuar a operar na mesma frequência, sempre que for possível tecnicamente. O deputado federal Davi Soares comentou a aprovação. Olha, o PL 3320 do deputado Cezinha de Madureira é um projeto de justiça. Há dezenas de operadores de TV por assinatura que hoje estão em risco de fechar suas operações por um simples capricho da lei. Todas elas já fizeram as suas adaptações para a SEAC, todas elas estão em cumprimento aí da legislação emitida pela Anatel e Ministério das Comunicações, portanto não existe nenhuma ilegalidade. É a garantia de empregos que vão ser mantidos e das operações correntes que funcionam hoje no Brasil e continuarão funcionando no mesmo sistema atual. O Tribunal Superior Eleitoral vai triplicar o número de urnas que serão auditadas nas eleições gerais de outubro, quando os brasileiros vão escolher os novos presidentes da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A medida foi aprovada ontem pelo plenário do TSE. O tribunal disse em nota que o objetivo é ampliar o alcance, a visibilidade e a transparência em todo o processo eleitoral. O governo central, que reúne o Tesouro, o Banco Central e o INSS, fechou as contas de fevereiro com um saldo negativo de 20 bilhões e 600 milhões de reais. Mesmo no vermelho, foi o melhor resultado para o mês dos últimos 7 anos.
Isso porque a arrecadação de impostos aumenta sem parar e as despesas não seguem o mesmo ritmo. Um estudo realizado por universidades do Brasil e do Chile mostrou que até o ano de 2030, 70% dos brasileiros estarão acima do peso ideal. Segundo os pesquisadores envolvidos na pesquisa, o melhor remédio é a prevenção. Ao analisar este trabalho científico, um dos médicos envolvidos no estudo fez um alerta à população. Caso isso se confirma, será uma potencial epidemia de obesidade e um caso de saúde pública. Os jovens devem cuidar da alimentação para o controle deste problema para a próxima geração. O estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e realizado por 17 pesquisadores de diversas universidades do Brasil e do Chile, em que foram avaliadas as causas desse problema, os custos e a sobrecarga no Sistema Único de Saúde. Uma das estratégias sugeridas no estudo são a adoção de políticas públicas e de ações voltadas à redução do consumo de alimentos ultraprocessados. A tributação desses tipos de alimentos, informações nutricionais mais claras e simples no rótulo, restrições para marketing e publicidade desses produtos são exemplos dessas ações de âmbito social e coletivo. Um exemplo é a campanha Tributo Saudável, que tem como causa aumentar o tributo de bebidas açucaradas para desestimular o consumo, ao mesmo tempo que traz impactos positivos para a economia. No plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas no Brasil, o Ministério da Saúde estipulou uma meta de deter o crescimento da obesidade em adultos no país até o ano de 2030. Do campo de batalhas para a sala de aula, a guerra da Ucrânia virou tema obrigatório para muitos estudantes brasileiros. Isso porque o conflito é visto por professores e especialistas como um provável tema dos vestibulares desse ano. Por isso é preciso ficar atento aos noticiários e se munir de informações. Para essa tropa, a maior batalha acontecerá no fim do ano. Mas desde já, eles se preparam com uma disciplina militar. Eles são estudantes de um curso preparatório para o vestibular e todos os dias são bombardeados com aulas de diversas disciplinas: matemática, português, química e física, entre outros. E há pouco mais de um mês, uma nova disciplina passou a fazer parte desse currículo escolar: a Guerra da Ucrânia. O conflito, que teve início no dia 24 de fevereiro com a invasão do exército russo ao território ucraniano, tem influenciado não só a vida da população local. Direta ou indiretamente, pessoas do mundo todo têm sentido os efeitos dos bombardeios no leste europeu. E por essa importância global, a guerra já é considerada pelos especialistas como um dos principais assuntos que devem ser abordados nos vestibulares desse ano no Brasil. O conflito pode, inclusive, ser tema da redação ou aparecer em questões de geografia e geopolítica. As chances são muito grandes, porque se trata de um tema de grande relevância do ponto de vista das relações internacionais, da geopolítica internacional. A gente sabe que os vestibulares, o Enem, eles exigem dos candidatos, dos estudantes, o conhecimento do contexto internacional que nós vivemos, né? Do que está acontecendo na atualidade. Então, esse tema ele é de uma grande relevância, porque ele também significa uma guerra que pode estar inaugurando uma nova ordem nas relações de poder internacional, né? Nós temos aí a Rússia retomando um papel militar, um papel geopolítico de protagonista, né? Ela iniciando uma invasão, né? Uma ocupação num país soberano, né? Algo que não acontecia na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Então é um tema de grande importância. Esse grupo de alunos estuda em média 8 horas por dia e eles contam que se assustaram quando a guerra começou, principalmente porque sabiam muito pouco sobre o assunto. Eu achei assustador no começo, porque eu dormi enquanto não tinha nada e quando eu acordei estava todo mundo falando sobre guerra, sobre milhares de coisas e eu não tinha ideia de nada do que estava acontecendo. Então, logo fui pegar fontes confiáveis na internet, porque é a minha melhor amiga, e comecei a pesquisar, comecei a entender sobre o tema. E daí eu comecei a ficar mais tranquilizada, porque não tem como ficar tranquila diante de uma guerra. Eu fiquei muito assustada, a gente fica angustiada sem saber como que vai ser o final dessa história. E também
tem uma grande chance desse tema cair no vestibular, cair no Enem. E aí a gente precisa fazer como a Sara falou, procurar fontes confiáveis para a gente montar nosso resumo, porque com certeza, de alguma forma, o Enem vai trazer esse assunto para a gente. Para os profissionais da educação, a guerra também se tornou um desafio de última hora. Por ser um fato novo, o assunto ainda não consta nos livros e também nas apostilas. Por isso, muitos cursinhos, como esse aqui, que fica na zona leste de São Paulo, tiveram que se adaptar. Aqui, inclusive, será realizada uma palestra com historiadores que viveram na Rússia. Mas os especialistas fazem um alerta. Boa parte do estudo e das informações serão obtidas fora da sala de aula, através da mídia. Por isso, também é importante ficar atento às notícias falsas, as chamadas fake news. A professora de redação dá uma dica de como se preparar. O aluno, ele tem que ter informação. Olha só, com essa palavra aqui, ele vai ter que checar em todas as fontes que ele puder, porque a gente não pode esquecer que isso aqui é uma guerra de versões. É uma narrativa, né? São várias narrativas. Então, quem é que está falando a verdade, afinal de contas? Porque o Putin, ele diz, eu vou reduzir a minha ação militar na Ucrânia, mas aí no outro dia ele joga uma bomba e explode um prédio, né? E aí os ucranianos, eles estão ligados nisso, já estão até duvidosos, né? Porque o Putin fala, eu vou diminuir, eles não acreditam, né? E o que eles fazem? Eles vão checando, com o quê? Com os celulares deles. Então, o que eles vão fazendo? Eles estão vivendo, né? A melhor versão que vem, que eu acho, que é dos ucranianos, porque eles estão vivendo a guerra, eles estão filmando, estão postando, e é daí que a gente precisa comparar essas versões e, afinal de contas, buscar uma verdade. Onde está a verdade nessa guerra de versões, não é? Então, quanto mais informação você tiver, melhor você debate melhor um tema e tira uma nota muito boa na redação. Entre os alunos, a guerra já virou assunto do dia a dia. Afinal, é preciso estar preparado para a batalha do vestibular. A gente sempre tem que se manter atualizado das coisas que acontecem no mundo e durante a história, né? Conhecimento nunca é demais. Ninguém tira conhecimento de você, então não custa nada, você fica horas nas redes sociais. Qual é o problema de você pegar uma fonte confiável, ler um pouquinho sobre uma informação de algo para você ser uma pessoa menos manipulável, entendeu? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais chances de conversar e discutir com alguém sobre aquilo você tem. Mais chance de tirar uma nota boa também. De tirar uma nota boa, com certeza. Veja agora como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Qual que é o seu nome? José. Irmão José, fala pra mim qual era o problema que você estava antes da volta da vitória. Ardendo nas virias, dando aquelas pontadas e ardendo. Quando eu dei a volta da vitória, acabou, passou. Não estou sentindo mais nada, graças a Deus, no nome do Senhor Jesus. E com esse incômodo, o senhor decidiu fazer a volta da vitória e crendo que seria curado? Sim, foi. Consegui dar a volta da vitória e fui curado, graças a Deus. Não estou sentindo mais nada. E aí decidiu levantar a mão para dar o testemunho? Levantei a mão e dei o testemunho. E agora vai voltar para casa sem incômodo nenhum? Se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.